Querida hermana, querido hermano, felizes Páscoas! Estamos iniciando neste domingo a terceira semana del tiempo pascual. É Cristo que ha vencido a muerte e nós que estamos unidos a Ele por la gracia del sacramento del bautismo, também somos victoriosos sobre o pecado e a muerte. E en este domingo temos o hermoso pasaje de los discípulos de Emaús que han encontrado com Jesus ressuscitado. Este era o primeiro dia de la semana, es decir, era o domingo, luego de la crucifixión. Jesús havia dicho que ele iba a morir e que ao terceiro dia iba a ressuscitar de los muertos. Então, como lo sabemos, ele murió el Viernes Santo, ¿no? A las 3 de la tarde. Então, passados 3 dias, viernes, sábado, el domingo, iba a ser su resurrección. E os apóstolos, a comunidade, estava naquela expectativa do cumprimento da promessa do Senhor e de sua ressurreição. Pero aqueles dois discípulos de Emaús, um deles chamado Cleofas, eles não aguentaram o tempo, não? Então já estavam como que desanimados, estavam como que tristes, pensaram que o mal finalmente havia vencido e que já não havia nada mais que fazer, sino regressar a sua cidade de origem, que era Emaús. Pero mientras pensavam assim, eles iam de caminho e Jesus ressuscitado começa a caminhar com eles, mas eles não se dão conta porque creem que se tratava de peregrino. Pero Jesus se acerca e começa a conversar com eles, ajudando-lhes a compreender o motivo de aquela tristeza, de aquela decepção. E então eles comentam com Jesus o motivo da tristeza, porque eles creiam que Jesus, que era nome muito conhecido por las señales e milagros que havia realizado em Jerusalém e em todo Israel, que eles creiam que ele ia ser o Salvador, que ia a liberar a los judíos da dominação romana, pero que ele havia sido entregado a las autoridades de los judíos, que por sua vez entregaram a las autoridades de los romanos e que lo condenaram a la muerte em cruz. E eles recuerdam também que as mulheres, al amanecer del primeiro dia de la semana, el domingo, haviam ido ao sepulcro e que haviam encontrado vazio e que elas haviam dito que haviam visto ángeles que diziam que Jesus estava ressuscitado, pero que em realidade não haviam visto nada. E então havia como esta frustração. E é neste momento que Jesus, que todo lo escuchava silenciosamente e com muita atenção, então ele toma a palavra e trata de abrir a mente de estes dois discípulos, recuperando em las Sagradas Escrituras, em el Primeiro Testamento, os passagens bíblicos que falavam de que Cristo em realidade devia passar por la muerte para cumprir a vontade de Deus e assim reconciliar a humanidade e também entrar em sua glória. Então ele começa por Moisés, é decir, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, e vai passando por los profetas e vai abrindo a inteligência de aqueles discípulos para que compreenderam a verdade da Sagrada Escritura que falava sobre Cristo. E depois, em um momento, Jesus disse que ia seguir adelante, pero eles le invitaram para que
permanecera com eles e poder ensinar, e Jesus o aceita. E então, uma vez que estão sentados à mesa, Jesus toma o pão, bendice, parte o pão, e neste momento os olhos de los discípulos se abrem e eles reconhecem a Jesus ao partir o pão. E então Jesus desaparece e eles rapidamente regressam a Jerusalém, pero com a convicção de que quando Jesus les falava por el caminho, su coração ardia, não? E quando chegam a Jerusalém, se encontram com a comunidade, com os apóstolos, e eles confirmam que Jesus está ressuscitado, e eles então comentam que han encontrado ao Senhor em el caminho e quando partiam el pão. É uma belíssima catequesis que o evangelista Lucas nos deixa sobre a presença de Cristo en el sacramento de la Eucaristia. Sim, porque nós vemos que Jesus ressuscitado camina com sua comunidade e les acompanha em suas dificuldades, em suas desolações, em sua tristeza, e que vem então para llenar-los de esperança, não? E através da liturgia da palavra, as leituras que nós meditamos em la missa, então leituras do Primeiro Testamento e também do Segundo Testamento, nosso coração começa a arder porque se abre a la verdade, esta verdade que llena nuestro corazón de esperanza, y entonces el corazón arde y se abre para la verdad de la fe. Y después la parte de la liturgia eucarística, cuando nosotros presentamos el pan y el vino, y entonces en la consecración el vino y el pan se vuelven cuerpo y sangre de Cristo. Então, é chamado a nós também para que reconozcamos a Jesus ressuscitado em el pão e em el vino consagrados, assim como também em la proclamação das sagradas escrituras. Não? Há que crescer nesta fé, em la presença real do ressuscitado, em la proclamação da palavra, que é o pão da palavra, e também no alimento eucarístico, que é o corpo e a sangre de Cristo ressuscitado. Então, que aproveitemos este tempo pascual para crescer nesta fé. E uma vez que encontremos o Cristo ressuscitado, proclamá-lo, anunciá-lo com alegria e também com convicção, porque esta é a melhor notícia de todos os tempos, que a morte ha sido vencida por Jesucristo ressuscitado. E logo também temos a primeira leitura que nos habla de los Hechos de los Apóstoles, este livro que nos vai acompanhar a lo largo de las 7 semanas do tempo pascual. E então está allá Simão Pedro proclamando, predicando com convicção, com alegria sobre a ressurreição de Cristo. Então, isto nós chamamos querigma, que é uma palavra em grego que traduzida ao espanhol é el anúncio. Então, el anúncio que Deus permitiu que Jesus fuera entregado em las manos de las autoridades de los judíos y de los romanos para que fuera crucificado, pero que por su muerte y resurrección la humanidad se había reconciliado, ¿no? Entonces habíamos sido redimidos por su preciosa sangre derramada en la cruz. E então Simão Pedro proclama isto com a força do Espírito Santo, o Espírito de Cristo que o Padre havia enviado a la comunidade em dia de Pentecostés, não? Então este passagem já é luego do capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, que inicia justamente com o evento do Pentecostés. E temos que recordar, nós também temos ao Espírito Santo. Lo hemos recibido el dia de nuestro bautismo e também el dia de nuestra confirmação. É decir, nós somos uma comunidade
llena do Espírito Santo. E assim como Simão Pedro, devemos proclamar, anunciar a todo o mundo o mensagem de que a humanidade foi reconciliada com Deus através de Jesucristo, nosso Salvador. E a segunda leitura também habla da carta primeira de São Pedro, em la qual ele também dá testemunho de que por la sangre de Cristo, que é um cordeiro sem mancha nem defeito, a humanidade foi reconciliada com o Senhor, não? E que nós devemos crer em Deus nosso Padre, que nos juzga, não? A partir de nossas obras, de nossas atitudes, para que podamos ingressar neste hermoso cielo que Ele nos promete, junto a seu Hijo Jesus, vencedor de la muerte. Então, esta é a reflexão para este terceiro domingo do tempo pascual, que nós podamos crescer em nossa experiência com este Cristo viviente, e que nós mesmos, cada qual individualmente, pero também como comunidade, podamos ser neste mundo presença de Cristo ressuscitado, vencedor do pecado e de la muerte. Então, les desejo uma feliz semana e que Deus les bendiga em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Bendiciones.